Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente, diretamente da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, nesse maravilhoso estúdio da nossa rádio. Eu quero, desde já, dar uma boa noite aos companheiros que estão nos ouvindo, aos internautas e também aos companheiros aqui da mesa, Jorge Rosa, Furtado e a nossa jornalista Rosa. Então, sejam todos bem-vindos e vamos procurar dar alguns informes do nosso dia a dia com relação a esta semana e, é claro, também semana que vem. Então, muito obrigado pela audiência e, como sempre, a gente procura solicitar aos nossos ouvintes que encaminhem esse programa para aquela sua lista de companheiros, de amigos que possam estar interessados nesses informes, principalmente com relação aos petroleiros. Bom, companheiro, passo aqui então para as falas iniciais para o companheiro Jorge Rosa, companheiro, como a gente sempre fala, da base de Angra do Reis, da Secretaria dos Aposentados. Jorge, obrigado mais uma vez, boa noite. Boa noite, internautas, boa noite, Roberto, boa noite, deputado, boa noite, Rosa, boa noite. Nossa DJ, nosso anjo da guarda, né? Estamos aí para mais informações, que tem nosso congresso, tem um monte de coisa aí que o Roberto vai explicar e a gente vai dar um apoio. Ok. Companheiro Furtado, companheiro também da direção do Sindipetro RJ, companheiro que está sempre aqui colaborando com o programa Aposentado Presente. Mais uma vez, nós agradecemos e boa noite. Boa noite, companheiros que estão aqui presentes, né, no nosso programa, a companheira Rosa, como muito bem já foi falado, a nossa engenheira de som aqui, no caso específico, antigamente era DJ, não sei se ainda é, antigamente era sonoplastia, cada dia desse escutei no rádio da pessoa falando de sonoplastia, interessante. Né? E, como muito bem falou o companheiro Rosa, essa semana, lógico, evidente, por esses fatos que estão acontecendo, né, e que nos preocupam, nós estaremos aqui esmiuçando as informações que são de interesse do aposentado. Companheiro. Ok. Bom, companheiro, vamos lá. Em fevereiro, no mês passado, nós participamos do encontro que passou a ter o nome de Assembleia das Centrais Sindicais e várias entidades presentes em São Paulo, na Praça da Sé. Naquela oportunidade, 20 de fevereiro, nós tiramos o dia 22 de março, que foi agora na sexta-feira passada, para que as centrais, as entidades, o movimento sindical em si, fizesse mobilizações em cada estado, né, em cada sua base, contra esta reforma da Previdência, apresentada aí, que está sendo discutida no nosso Congresso, né, Federal, e essas reformas, a gente vem sofrendo essas alterações e mudanças há muitos anos, há vários governos. Bom, e aqui no Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ fez algumas paralisações de algumas bases petroleiras, como fizemos no edifício do Senado, na parte do almoço, e realizando também assembleia para tirar delegado de algumas bases companheiro da ativa. E às 16 horas nós viemos aqui para a Candelária, aqui pertinho, aqui na esquina, né, no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, e que a partir das 16 horas começou a concentração de vários centrais, entidades, sindicatos, e depois, por volta das 19 horas, saiu em passeata até a Central do Brasil, e a expectativa é de que, de fato, tinha um número bom. Há quem fala em 3 mil, 5 mil, 6 mil, tinha um número razoável ali contra essa reforma da Previdência. Bom, eu gostaria de passar aqui para os companheiros, Jorge Rosa, como é que foi também, se teve algum movimento lá na base em Angra do Reis, para que pudesse também estar comentando sobre essa questão da sexta-feira, dia 22 de março. Teve sim, Roberto, inclusive, teve um ato no centro da cidade, a gente faz parte da FASAR, e teve um ato no dia 22, também complementando essa parte da reforma da Previdência, que está deixando o pessoal de cabelo em pé,
a gente está sendo meio desprotegido por um monte de políticos aí que eles estão querendo fazer de qualquer jeito. A mídia, do modo geral, eu não entendo, está batendo feio, estão querendo mesmo a Previdência, a reforma da Previdência. Qualquer canal que você coloca, eles falam que a reforma da Previdência é necessária. E a gente sabe que isso aí foi roubo, não foi rombo, é roubo. Ok, Jorge. Passo para o companheiro Furtado, para que ele possa também estar fazendo os comentários sobre esse dia 22 de março, sexta-feira, que foi um ato puxado, como eu falei, pelas centrais contra essa reforma da Previdência e que nós, aposentados e pensionistas, também estamos nessa luta através da nossa FAPERJ e através da COBAP. Inclusive, teve 2 reuniões na direção da COBAP em Brasília, tratando exclusivamente desse assunto. Então, eu gostaria que o companheiro Furtado pudesse estar falando também. Olha só, companheiros, hoje saiu uma notícia que me chamou bastante atenção, né? Esse senhor que é ministro, aí, que dizem que é o super-ministro, está falando aí em alto e bom som, se for o caso, que se não houver a reforma da Previdência, não haverá proventos para pagar os aposentados e, de uma certa forma, os trabalhadores. Olha só, até baseado nisso e no que foi os atos que aconteceram, chama bastante a atenção da gente, de que hoje o INSS, que é a nossa Previdência Pública, é a grande referência neste momento para equacionar, se for a palavra aqui, né, as necessidades brasileiras. Quando eles falam, e a gente sempre está tendo essa postura, e vamos ter sempre essa postura aqui de sermos contra a reforma da Previdência, não é porque só querer ser reforma e ser contra, não é nada disso, baseado em fatos e atos e documentos que nós temos que provam, né, que a Previdência não é deficitária. E quando esse senhor aí, que deve estar muito mal informado, vem e fala esse tipo de situação, nos chama bastante atenção. Agora, eu me sinto até privilegiado, lógico, evidente, como aposentado, perceber que a nossa Previdência vai ser o grande revolucionário que vai mudar este país. Pois é, Furtado. Você bem citou aí essa situação e, como eu falei também, a COBAP participou de 2 reuniões, né, lá em Brasília, e há um compromisso de que eles vão rever alguma situação aí, principalmente com relação já aos aposentados, nessas reformas, nas propostas que está sendo passada, né, lá no Congresso, e houve um racha. Essa semana houve um racha aí com o presidente lá da Câmara, com o próprio presidente da República, e pode até vir beneficiar aqueles que são contra a reforma, né, porque o Maia foi bem claro e passou para o presidente que agora está na mão dele, que ele tem que ir lá conversar com os deputados. Enfim, esse racha que a gente está percebendo ali poderá impactar por mais algum tempo a tal reforma que eles querem fazer. E como bem você falou, que nós temos certeza que essa reforma só vai prejudicar principalmente aqueles que vão aposentar. Porque a gente basta ver a Maria Lúcia Fatorelli, Rodrigo Ávila e outros companheiros, doutor Portanova, que inclusive estará na nossa plenária no dia 2, o que eles falam, baseados em documentos, em fatos reais, de que não há necessidade de reforma na Previdência, o próprio senador Paim, e que não existe déficit na Previdência, falado por eles, documentado inclusive através de uma CPI, de que o que existe são rombos na CPI. E tem uma relação de mais de 500 empresas, entidades, que devem alguns bilhões para a Previdência e que não é cobrado. Então, nós temos uma discussão e documentações fartas de que não existe déficit na Previdência. Existe sim, como eles dizem, rombo. E essa discussão vai demorar por muitos meses, longos dias, eu tenho certeza. E foi convidado o doutor Guilherme Portanova para a nossa plenária no dia 12, está falando sobre isso. Então, desde já, eu vou daqui a pouco falar sobre a nossa plenária,
mas você já está sendo convidado para o dia 2. Então nós vamos voltar a esse assunto, mas antes eu quero ainda lembrar que hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2019, e que esse programa é de número 448. E que esse programa Aposentado Presente, esse ano, 2019, ele vai completar 10 anos que nós estamos no ar, passando essas informações para os companheiros. Então eu vou aqui para o nosso item 2, que ontem, no dia 25, tivemos no nosso auditório do Sindicato, na Avenida Passo, uma assembleia, dentre tantas outras que vão acontecer, que está no nosso calendário. Então nós temos assembleias abertas para a categoria. Nós tivemos uma primeira ontem para discutir o quê? Ontem a discussão foi conjuntura, defesa da Petrobras e estratégias para o movimento, e que tudo isso também vai ser discutido no Congresso nosso regional do SINDIPE-TJ, no dia 13 de abril, a partir das 9 horas, que você também está convidado. Mas para você participar como delegado, você tem que sair eleito na sua base, os companheiros da ativa e os aposentados nas assembleias dos aposentados, que nós fizemos no mês passado, no dia 12, e que vamos realizar também agora, no dia 2 de abril, outra assembleia, para eleger um delegado para participar desse congresso estadual. No dia 1º de abril, numa outra segunda-feira, o tema vai ser, nessa assembleia aberta, discussão com a categoria, sobre o ACT, PETs, AMS, SMS, demandas gerais e específica da categoria petroleira. No dia 8 de abril, na outra segunda-feira, o tema será o C, que é balanço e plano da atual gestão, que já está com 1 ano e meio. E você pode estar encaminhando para a gente teses, proposta, no caso dos aposentados, para o nosso e-mail lá para a Secretaria dos Aposentados, que é aposentados@sindipetro.org.br. Contribui e participe. E nessa assembleia ontem, nós discutimos aqui as 4 teses que foram apresentadas por 4 grupos. Então nós tivemos uma tese, resiliência 2019, banqueiros acima de todos e multinacionais acima de tudo. E a segunda tese foi conjuntura e Petrobras, que também tivemos discussão em cima dessa tese, e tivemos também a terceira tese, que é conjuntura nacional, e tivemos a discussão da 4ª tese, que foi avançar na unidade para derrotar a ofensiva contra os direitos e conservadora do capital. Então, foi aberta uma discussão em cima dessas teses, muito aproveitosa, porque qualquer discussão de conjuntura, é claro que dependendo do seu ponto de vista, dependendo se você está organizado num determinado partido, se você está organizado em determinada central, ou se você é apenas organizado por um grupo de pessoas que não está filiado a uma linha política partidária, cada um tem a sua visão de conjuntura, seja ela nacional ou internacional. E as divergências são boas, que a gente aprende também com a oposição e com as divergências. Mas tem gente que não quer saber. Do momento em que você não reza naquela cartilha, naquele grupo, naquela linha política, você está errado. Aí você recebe o nome de extrema-direita, de Bolsonaro, de Lula, de Putin, de conlutas, força sindical, enfim. Cada um vai puxar a sardinha para sua brasa, e se você não está naquela linha política, como eu acabei de falar, você está errado, não está no caminho certo. Essa é a conjuntura, e é que nós chamamos de democracia. Não é democracia, companheiro, é muito bonito quando a democracia é sua.
é do seu grupo. Quando a democracia não é mais do seu grupo, ela não presta, você está errado. E aí, como eu falei, tem vários nomes que queiram dar, que é isso, né? Você aí taxa o outro de qualquer coisa, porque ele não está alinhado à sua conjuntura, à sua democracia. Então, é interessante essa democracia, e eu passo para os companheiros que participaram dessa discussão, para que eles também possam estar fazendo a sua análise de conjuntura, principalmente dentro desse tema das conjunturas que nós discutimos ontem no Sindicato. Jorge Rossi. Rapaz, eu fico muito preocupado, Roberto, porque os movimentos políticos, eles enfraqueceram muito, né? Com todas essas divisões que teve aí. Eu tenho uma política na minha cabeça, que infelizmente a gente não pode falar aqui. Eu tenho uma visão política, uma visão do que é esquerda, direita. Hoje a gente não tem só esquerda e direita. Tem uma esquerda falida porque o povo não acredita mais. Tem uma direita que é comandada por várias pessoas que estão, cada um voando aí. E tem um centrão que é comandado por um grupo aí que manda no Brasil. Bandidos, né, vamos dizer assim. A gente não pode falar muito, mas a gente solta de vez em quando. Então eu fico muito assustado aonde nós vamos parar. Porque cada um daquilo que tu falou está puxando a sardinha do seu lado. E está pisando no povo como se o povo fosse barato. É isso, Jorge, é isso aí. Furtado, a sua análise dentro da conjuntura do que nós discutimos ontem também no Sindicato, e como eu falei, que foi apresentado 4 teses, olha só, dentro do Sindicato, 4 teses de 4 grupos de diretores. E a gente não vai chegar a um acordo, porque é aquilo que nós vimos ontem. É a direita, é a esquerda, é centro, não presta, mas a central tal já foi boa, hoje não presta. Mas diz que é a esquerda e não é, o outro é direita, enfim. Só 4 teses dentro da direção do Sindicato. E nós, como grupo independente, não apresentamos a nossa. Roberto, que devemos ter 5 teses. E nós vamos trabalhar a tese nossa, a tese dos independentes, principalmente a tese dos aposentados e pensionistas. Mas a bola está confutada. Eu tenho uma geriza ao que tu falou, negócio de central. Rapaz, central é cobertura de político. Para mim, eu não quero saber de central, estou longe disso. Ok, Jorge. Então, Furtado, suas análises. Até baseado nisso, não só o que o companheiro Roberto falou, mas também o companheiro Jorge, quando fala em central, eu fico igual o Hugo, todo arrepiado. Coisa muito estranha, central. Para falar a verdade, companheiro, a única central que eu conheço é a central do Brasil, né? Isso aí, houve um período que eu usava... Eu tinha Leopoldina também. E Leopoldina, mas uma referência seria a central, seria só a central do Brasil. Agora, companheiro Roberto, a democracia nos facilita esse tipo de situação. Mesmo a gente tendo alguns problemas, né? Mesmo a gente tendo certa dificuldade de absorver determinadas situações, mas, por exemplo, ontem, para mim foi um fato interessante, até porque pouco se usa a conjuntura, né? Hoje em dia, a gente, quando vai para determinadas reuniões, a gente não vê a conjuntura como uma referência, né? E a conjuntura é necessária, sim, até para que a gente exponha os nossos pontos de vista, mesmo eles sendo coerentes ou não, mas que tenha uma certa direção naquele momento, naquele questionamento. Então, ontem, para mim, foi super interessante, evidentemente, que a gente tem uma visão quando se fala em central. Falou em central, a gente tem uma visão totalmente divergente daquilo que é apresentado, né? Mas foi uma assembleia, então uma reunião, né? De que ali podemos perceber o que realmente irá acontecer, não só no Congresso Estadual do Sindicato, mas também o Congresso da PNP Nacional, quando iremos ali discutir vários pontos e faremos vários questionamentos, até baseado em algumas teses que vão ser apresentadas. Pois é, Furtado. Então, veja bem, isso, é a discussão de conjuntura, é a discussão de democracia, e como eu falei, cara, é dependendo da linha política que você esteja. Se você não está lendo na minha linha política, você é de direita, entendeu? Você é extrema-direita, você é centrão. E aí ontem, nessas teses, falavam da CUT, do PT, como um partido de esquerda.
que teve, em alguns momentos, sim, defesa dos trabalhadores. Chegou ao poder, ficou 14 anos, sei lá, 16 anos, 14 anos, sofreu crítica, não serve mais. Então, uns dizem que o PT e que a CUT é de esquerda, mas outros já dizem que não. E teve gente até que disse que é de esquerda e que a própria CSP Coluta, né? Nova Central também não é de esquerda e não representa, não serve. Então, olha só, se a maior central CUT, e agora nós temos aí disputando a CSP Coluta, não presta, que foi falado ontem por alguns sindicalistas que dizem de esquerda. E vou repetir aqui pela terceira vez. E quando você então não defende uma central dessa, nenhuma delas, que eram mais ou menos 10 centrais, e não está ligado a um partido político, você é taxado como? Não, você então é Bolsonaro, você deve ter votado no PSL, porque é outra linha política, você é de direita. Se, eu vou repetir, tem 4 aqui na tese, não chegaram a um acordo, porque cada um está com a sua linha política partidária. Nós tínhamos que discutir a conjuntura. A conjuntura, ela tem, sim, uma conjuntura que nós estamos vivendo e que vivia. Mas desde o momento em que você faz uma discussão que diz ser da esquerda, mas diz hoje mais que a CUT e a própria CSP Coluta não servem como representante do trabalhador, então não serve, como você falou, o Jorge falou, e eu estou nessa linha também. Hoje nenhum partido e nenhuma central defende principalmente os aposentados. Já nem vou entrar nos companheiros da ativa. Mas qual é a central? Qual é o partido político que de fato tem uma defesa ou tem uma linha política, uma bandeira política em defesa dos aposentados e pensionistas? Aí a gente fala aqui no senador Paulo Paim, que é do PT, e que é o único que tem projeto de lei em favor dos aposentados, pensionistas e idosos. E aí? Teve no governo 14 anos, 16 anos, então ele é de direita. Porque todos os outros partidos estão brigando para eleger deputados, vereadores, senadores, ou não, presidente, ou nenhum deles deixa de ter um candidato para a presidência. E quando chegar à presidência, como nós tivemos a decepção com o PT, esquece os trabalhadores. Passa a ser o quê? É governo, companheiro. Então é o seguinte, governo é governo, sindicato é sindicato, sindicalista é para defender o direito dos trabalhadores. Você pode continuar assim, ter a sua linha política partidária, mas tem que esquecer quando você entrar no sindicato, esquecer a sua linha política partidária e defender o interesse dos trabalhadores. Aí sim, agora isso é muito difícil, mas muito difícil e muito raro de você encontrar qualquer militante partidário que esteja envolvido na direção de sindicato que saiba separar isso. Até porque, na grande maioria, a discussão, seja ela de conjuntura política, vem lá do seu partido, da sua central, e carregam isso para o movimento, seja ele qualquer entidade organizada, e principalmente nos sindicatos. É isso. Então fica difícil. E aí, se você não tiver envolvido nessa conjuntura partidária, você não presta, você não é reconhecido, você é de direito. Vou parar por aqui, porque o nosso tempo já está quase chegando ao fim, mas é bacana. E aí nós vamos ter, né, como eu falei, mais 3 assembleias abertas para continuar discutindo aí essas conjunturas. Então nós vamos ter agora o acordo coletivo, PETA, MS, SMS, demandas gerais específicas. Depois na outra nós vamos ter balanço e plano da gestão aí, vai pegar fogo essa gestão também, que houve críticas, mais críticas na passada, e essa com 1 ano e meio, também, meu amigo, não está essa maravilha. Conseguimos fazer algumas coisas? Conseguimos, mas tem muita coisa também que nós temos que acertar. Basta ver o jornal de hoje, boletim do Sindipeta RJ. Quanto tempo não sai uma matéria sobre os aposentados? E nós vamos ter uma plenária agora, terça-feira que vem, dia 2 de abril. Pega o boletim de hoje, vê se fala, se tem alguma linha falando da plenária de terça-feira que vem, dia 2 de abril, dos aposentados. Nada, nada, nada. Aposentado não tem ganho político.
Não tem peso político. Decide muitas eleições os votos dos aposentados. Na hora que a comissão de base aposentada, a secretaria de aposentado e todos os aposentados entenderem que tem que fazer sim pressão junto à direção colegiada do sindicato, porque nós pagamos mensalidades também do sindicato, assim como pagamos também a mensalidade da PETA, e exigir. E não pode ficar, Jorge, só com a gente da direção da secretaria. A base do aposentado tem que exigir também isso. Senão a gente começa a entrar na disputa ali dentro. Tá? Aí é um problema seríssimo. Bom, mas vamos deixar essa discussão, que isso vai acontecer, né, na outra Assembleia. E eu vou aproveitar, já que nós estamos falando da nossa plenária, eu vou ler rapidamente a programação, então, da plenária dos aposentados, dia 2 de abril, porque só falta agora 5 minutos. Eu acho até que faltam 5 minutinhos, é isso, Rosa? Tá. Então, senhor companheiro, dia 2 de abril, a gente pede para você chegar às 9h30. Chega lá às 9h30, 9h30, porque nós vamos ter o credenciamento, né, nós vamos ter que pegar a lista de presença, aí tem um brindezinho lá para dar, aí tem negócio de tamanho, tem uma camiseta da plenária. Então procura chegar às 9h30 para a gente começar às 10 horas. Então às 10 horas nós temos de 10 às 11 uma palestra sobre a resolução 23 e 25 pelo companheiro Adaedson, companheiro que faz parte da direção do Litoral Paulista, lá do Sindicato do Litoral Paulista, e também da FNP, Federação Nacional de Petroleiros. Ele vai estar então falando sobre essas duas resoluções, 23 e 25. Depois de 11 às 12, nós teremos informe do Dr. Luiz Fernando, do nosso jurídico, sobre as nossas ações coletivas, individuais. E aí, essa semana nós tivemos aí a ação da 873, medida provisória, tem ainda a questão sobre a PETS, a nossa eliminada PETS. Então o doutor Luiz Fernando estará falando sobre essas ações do nosso jurídico. E de 12 às 13, nós vamos ter um intervalinho de almoço. Aí a gente volta às 13 horas, e de 13 a 13h45, o Fernando Siqueira, diretor da EPET, estará falando sobre a defesa da Petrobras. Inclusive, eles têm matéria na EPET, saíram agora aí nas últimas semanas 2 matérias, mais ou menos nessa linha, em defesa da Petrobras, então, com Fernando Siqueira. E depois, de 14 às 15 horas, nós vamos ter a palestra Reforma da Previdência, como eu falei ainda há pouco, do advogado Guilherme Portanova. Guilherme Portanova faz parte também da COBAP e da FAPERJ, e que está sempre em Brasília nessa luta contra essa reforma da Previdência. Então, você vai aprender muito com a palestra também do Dr. Guilherme Portanova. E de 15 às 15h30, meia hora, o informe da Secretaria de Aposentado, onde ele vai estar falando sobre todos esses assuntos, também dando os informes da nossa Secretaria. E depois, das 15h30 às 15h45, 15 minutos para a diretora Moara Zanetti, diretora do Sindicato RJ. Ela estará falando sobre as perseguições que ela está sofrendo, assim como a diretora Carla Marinho e também a diretora Patrícia Layer. Então a Moara vai ter 15 minutos para estar falando sobre essa perseguição que a Petrobras, que a direção da Petrobras está impondo em cima dessas 3 companheiras sindicalistas, diretora do Sindicato RJ. E às 15h45, os 15 minutos finais, nós vamos estar elegendo delegados para participarem do nosso congresso, como eu falei, no dia 13 de abril. Então, também, nessa plenária, nos 15 minutos finais, nós vamos estar elegendo mais delegados aposentados e pensionistas que não se candidataram, que não participaram e que não votaram na eleição do dia 12, tá? Então, os companheiros que não votaram e que vão estar lá pela primeira vez, poderão votar e ser votado para delegado para participar do Congresso nosso do Rio de Janeiro, no dia 13 de abril. Eu passo rapidamente para os companheiros, nós temos 3 minutinhos para que possa estar falando isso sobre esse ponto. Bem, Roberto, eu estou satisfeito com o programa hoje, foi muito bom. Foi um programa bem dinâmico, bem veloz. E eu quero dizer o seguinte: esse pouquinho de
não, democracia que nós temos é que nos dá o direito da gente falar, nós falamos aqui, conseguir transmitir alguma coisa. É uma coisa que estão tentando tomar da gente. Estou muito preocupado. Boa noite, pessoal. Ok, Jorge. Obrigado. Furtado. Olha só, companheiros, até mediante o que o companheiro Roda falou e o próprio companheiro Roberto, primeiro que negócio central para mim eu não acredito. Esse negócio, companheiros, que é uma coisa que não me entra na cabeça. Eu não sei se o companheiro Jorge, até o Roberto, disse que foi árbitro de futebol, não sei lá se foi verdade ou não, mas acontece o seguinte, esse negócio de direita e esquerda, é contra direita, contra esquerda. Para mim, isso também não existe. Só que existe para mim são interesses. Aí sim, interesses. Mas nada voltado para o aposentado. Interesse pessoal. A outra coisa, como muito bem falou aqui, não foi falado, é necessário que o companheiro venha e participe. Principalmente, se o companheiro tiver algum problema pela parte da manhã, né? Que ele venha principalmente pela parte da tarde, ver essa palestra do companheiro Guilherme Portanova, que é importantíssima neste momento. Então a gente pede que o trabalhador, de uma certa forma, principalmente o aposentado, participe dessa nossa plenária dia 2. Olha, e o convite, Furtado, reforçando o que você falou, nós mandamos para todas as entidades da FENASP, que abrange todas as associações de aposentados petroleiros, mandamos para a FAPERJ também convidar todas as entidades que compõem a nossa FAPERJ, a nossa Federação de Aposentados, estão convidados, assim como mandamos para a própria COBAP, né? Sei que fica mais difícil, os companheiros vinham, apesar que nós vamos ter gente no congresso da FNP no dia 2 de maio, mas nós convidamos e todo petroleiro está convidado para estar lá, independente de ser aposentado ou pensionista, você também dá dica, se puder ir, vai na nossa plenária, dia 2 de abril, terça-feira que vem, a partir de 9h30, e com certeza você estará trocando figurinha, ideias conosco dentro desses palestrantes. E nós agradecemos, ok? Bom, e sendo assim, estamos chegando no final de mais um programa Aposentado Presente aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.